Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é 24 de março de 2025. Trump gostaria de um acordo de paz na Ucrânia até a Páscoa. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se, porque aqui você vai ver somente a verdade. Muito obrigado. Conto com você inscrito no canal. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diz que esforços para acabar com a guerra na Ucrânia estão sob controle. Poucas horas antes de ontem, dia 23, a Rússia fazia um ataque mortal de drones russos na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. O presidente americano disse que os esforços para acabar a guerra, eles estão um tanto sob controle, mas a gente fica em dúvida quanto a isso, se de fato estão, porque a maioria das coisas que são propostas, aquele que ele diz amigo, que ele pode controlar, que ele pode conversar e pode convencer, não está aceitando as posições do presidente americano. E esse ataque de ontem foi mortal. Eu acho que choca o mundo os ataques e os civis mortos. Ou talvez não choque, talvez muitas pessoas agem com naturalidade. Mas acho que o mundo precisa entender, a Rússia não tem compaixão, ela ataca civis, e ontem o ataque em Kiev, ela matou 3 pessoas. Dentre essas 3, um adulto, uma menina de 5 anos e mais o seu pai. Triste, chocante, criminoso, que estavam dormindo no apartamento quando o prédio foi atingido pelo ataque da Rússia. No dia 22 de março, Trump disse que teve discussões muito racionais com o presidente da Rússia e ditador Putin. Não acho que haja ninguém no mundo, diz Trump, na sua maneira convencida de falar, que vai parar Putin, exceto eu. E acho que serei capaz de pará-lo, falou Trump numa entrevista a bordo do avião presidencial americano, do jornalista Travis, que é proprietário, fundador de um canal esportivo chamado Outkick. Então ele estava viajando com o Trump nesse avião, né? E ele acha que só ele pode parar o Putin. E acho que ele está tendo dificuldades, ele está tentando fazer pensamento positivo, pelo menos. Ele disse o seguinte: tivemos algumas discussões muito racionais. Eu só quero ver as pessoas pararem de serem mortas, falou o Trump. Poucas horas depois dessa entrevista, né, que essa entrevista foi ao ar, foi feita no dia 22, né, não foi ontem, foi um dia antes, os russos atacaram novamente a capital da Ucrânia, Kiev, matando mais 3 pessoas e ferindo mais de 10 pessoas. Então Trump vem prometendo um cessar-fogo na Ucrânia desde que assumiu o cargo em janeiro desse ano, mas as negociações com a Rússia até agora podia dizer que são resultados fracos, mas eu acho que não produziram ainda resultado nenhum. Essa é a minha avaliação. A imprensa tem dito que não é a imprensa a favor do Trump que está produzindo resultados fracos. Eu acho que até agora ainda não tem resultados. A negociação de ontem terminou ontem mesmo. Hoje os russos que estão conversando com os americanos, ontem os ucranianos conversaram com os americanos e já vieram embora, mas depois da reunião, o chefe da delegação ucraniana, Usten Umerov, que é o ministro da Defesa da Ucrânia, ele não adiantou nada do que foi discutido e dos resultados, embora que ele só disse que está otimista. E o presidente Zelensky vai avaliar e vai dar a resposta sobre o que foi conversado. Então, provavelmente, durante o dia de hoje, a gente terá, ou já teve, né? Quando esse vídeo for no ar, pode ser que já tenham as conclusões da reunião. Então, o Umerov não quis se manifestar antes da aprovação ou não aprovação do presidente da Ucrânia sobre esse cessar-fogo de 30 dias contra a infraestrutura energética.
enquanto a Casa Branca ela comemora esse cessar-fogo parcial, que ainda não existe, desde que ele foi anunciado no dia 18, próximo passado, na Ucrânia já têm sido mortos dezenas de civis por ataques russos, que é um acordo que não foi ainda implementado, né? O Trump também disse a esse Travis, né, esse jornalista que eu citei o jornal dele anteriormente, que ele tem um bom relacionamento com Putin e com o presidente Volodymyr Zelensky. Diz ele que tem. E apesar, ele falou, da discussão acalorada, segundo o próprio Trump, no Salão Oval no mês passado, que levou Zelensky a deixar a Casa Branca mais cedo, sem assinar um acordo para os minerais da Ucrânia. Ou seja, ele chamou aquela armadilha, aquela emboscada de discussão acalorada. As autoridades ucranianas dizem que estão céticas que as negociações levarão a quaisquer resultados substanciais. Assim, eu tinha essa sensação, fiz isso no título do vídeo de ontem e ainda continuo com essa sensação. Até agora, a equipe de Trump só manteve negociações bilaterais com cada lado separadamente, incluindo reuniões com a Rússia. Eu não sei onde é que dá que os dois principais interessados, Rússia e Ucrânia, não sentam frente a frente, né? E não sei onde é que vai chegar isso aí, né? Agora, esses ataques a Kiev, ontem houve esse ataque a Kiev também, eles estão atacando todo dia Kiev depois do dia 18, a capital da Ucrânia. Eu acho que eles prejudicam os esforços de paz, né? Quem disse isso, inclusive, é o Andriy Sybiha, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Falou isso ontem, à noite, depois do ataque da Rússia, porque a Rússia está fazendo ataques contínuos contra civis, não só na capital, mas em outras cidades, né? Ataques em massa, né? E esse ataque à noite, como outros que provavelmente vão haver, ele vai fazer com que isso seja prejudicado. Na minha opinião, o terror sistemático e deliberado da Rússia contra civis, ela contradiz suas próprias declarações sobre a paz e prejudica os esforços de paz dos Estados Unidos da América e dos parceiros europeus da Ucrânia também. E o ministro Sybiha, ele pediu capacidades adicionais de defesa aérea, numa entrevista ontem, depois desse ataque. Ele quer essa capacidade adicional de defesa aérea para proteger o povo ucraniano do terror russo e uma pressão maior sobre a Rússia para acabar com a guerra, segundo palavras dele. Enquanto isso, eu quero também destacar que tem a ver com essas negociações, que é do Steve Witkoff. O Steve Witkoff é aquele negociador do Trump que foi nomeado para ele para levar o plano para o ditador da Rússia. E acho que ele está repetindo, assim como o seu chefe, o Steve Witkoff está repetindo o discurso, a ladainha, a agenda criminosa do ditador russo. Ele é o enviado especial. Aquele general Kellogg, que era o enviado especial para a Rússia e a Ucrânia, agora ele foi rebaixado. Ele é apenas o enviado especial para a Ucrânia apenas, e não para a Rússia. Então, ele dividiu agora. Então, tem um enviado especial, o Steve Witkoff, para a Rússia, e o general Kellogg, que é o enviado especial para a Ucrânia. O enviado especial, então, esse Steve Witkoff, ele surgiu recentemente como negociador direto com a Rússia, né? E ele esteve em Moscou falando isso. E numa entrevista agora, no dia 21 de março, com um jornalista americano que entrevistou o Putin, ele é pró-Putin, ele defende a guerra, defende a Rússia, que é o Tucker Carlson, que esteve na Rússia, inclusive. Ele repetiu abertamente a propaganda russa, o Steve Witkoff, né? E concordou com a maioria dos pontos de discussão do Kremlin, lançando ainda mais dúvidas. Essa é a questão do acordo de paz, né? E mesmo o cessar-fogo. Ele lançou dúvidas sobre se a Ucrânia, quer dizer, pode esperar um cessar-fogo em seus termos. Isso ele falou claramente, ou seja, eles não vão respeitar os termos da Ucrânia, pelo menos é o que eu estou deduzindo, né? Aí diz ele que acredito que a maior questão nesse conflito são essas chamadas 4 regiões, Donbás, Crimeia, né? E também Donbás, em Donbás tem duas, ele citou Donbás, mas são 2 províncias, né? E outras 2, ele falou, que ele estava se referindo, é claro, a Kherson e Zaporizhia,
Então, ele referia-se a Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, e a Crimeia, né? Então, aí ele disse o seguinte: essas 4 estão parcialmente ocupadas pela Rússia. A Crimeia é totalmente ocupada desde 2014. Aí diz ele, você veja que cara sacana, repetindo o discurso do Putin. Eles falam russo e houve referendos em que a esmagadora maioria da população indicou que quer ficar sob o domínio russo, disse Witkoff, omitindo as circunstâncias que cercam os referendos fraudulentos da Rússia sob a mira de uma arma, que é o exército russo que estava lá em toda a Ucrânia, nessas regiões que os criminosos russos ocuparam. Então vocês vejam bem, eles estão repetindo isso. Ele disse que não acha o presidente russo um criminoso. O Witkoff falou isso, né? Ele esqueceu que tem sequestro de crianças, que tem assassinatos na Ucrânia ocupada, tem torturas de civis, tudo isso é feito contra a população ucraniana. Ou seja, não estou contando muito, na minha avaliação, de que alguma coisa de bom vai sair dessas negociações. Na realidade, eles querem espremer a Ucrânia, eles querem que a Ucrânia capitule, o Trump fique com os minerais da Ucrânia, eles querem fazer como colonizadores. Ele quer vir e quer expropriar os bens da Ucrânia. Não acredito que isso está indo numa direção justa. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais. É importante você se inscrever, porque o que você viu aqui é a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.